A gente sempre faz uns comparativos ou regionais ou então temporais, né? E quando a gente trata do saneamento no Brasil, a gente está falando que o Brasil, se a gente for pegar a questão temporal, está no século XVIII, XIX, né? No mínimo 19, né, infelizmente. E quando a gente trata na temporal, na regional, a gente está falando que é a África subsaariana, né? E um país que é a nona maior economia do mundo não pode ser dessa maneira, né? Então, com certeza, foi uma vitória de toda a sociedade, que, vamos lá, né, o Marco, eles atrelam muito a privatização, especificamente, mas não trata só disso, né? Ele trata, na verdade, de ampliar nas mais diferentes formas e instrumentos o saneamento no Brasil, que é tão necessário, né? É um grande desafio, como você comentou, né? Eu brinco que o Brasil ele gosta de ranking, né? De estar bem nos rankings. Então, ele é o nono com relação à economia, né? De quase 200 países, e só que ele é ainda melhor, né? Porque ele é o oitavo em desigualdade, né? Então, olha só que paradoxo, né? Que a gente vive aqui no Brasil. E olha, quando a gente trata de ODS, como você bem comentou, a Agenda 2030, acho que vale a pena a gente falar, né, Felipe? Assim, a Agenda 2030, ela vem, muita gente fala, olha, mas a gente precisa de coisas pragmáticas, não tem coisa mais pragmática, né? Porque, na verdade, ela está pautada, quando a gente fala em ODS, o que é o O de ODS? É o objetivo, né? Então, a gente tem os objetivos ali bem desenhados e a gente tem as metas bem definidas, né? Então, na verdade, os ODS que vieram em 2015 não é uma agenda de 2015, é um acúmulo de discussão de 50 anos, né? E ali a gente tem, como você bem disse, coisas de saneamento, de água, mas a gente tem mortalidade infantil, a gente tem inclusive PIB ali, né? Então a gente tem ali tudo que um país precisa, na verdade, né? O lema da agenda, é bom sempre a gente lembrar, que é não deixar ninguém para trás, né? E em todo lugar do mundo tem gente sendo deixada para trás. É claro que em países como o Brasil, muito mais gente sendo deixado para trás por vários dos motivos, né? Um deles, sem dúvida nenhuma, é a questão do saneamento, né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, sempre que a gente vê os ODS, a gente vê aquelas 17 caixinhas coloridas, né? Eu, particularmente, não gosto muito daquela representação, porque eu gosto de ver os ODS como uma rede neural, né? E por que uma rede neural? Porque, na verdade, cada ODS que você toca, e aí de maneira positiva ou negativa, ele vai ter efeito nos outros, tá? Então, para exemplificar aqui, e a gente chama de nó de rede, esses nó de rede a gente chama de aceleradores da agenda, né? E para mim, um dos principais aceleradores da agenda é o saneamento, né? Porque o saneamento, a gente tem uma curva perfeitamente coincidente de saneamento com mortalidade infantil, por exemplo. Então, olha só, a gente está falando de saneamento, mas a gente falou de mortalidade infantil, né? A gente fala em economia, né? Imagina só, você não vai querer colocar o seu negócio num lugar onde você tem esgoto a céu aberto, né? Ou você não tem uma água adequada. Você não vai querer colocar uma atividade industrial onde você não consegue contar com a qualidade constante daquela água, né? Porque vamos lembrar, quando a gente amplia na ODS 6, né, água e saneamento, a gente olha, então, a gente tem 40% de perda. Então, imagina, um lugar onde 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água de qualidade, aí, o que significa 40% de perda? Né? Significa que a gente gastou dinheiro para coletar essa água, gastou dinheiro para tratar e quase metade a gente perde na distribuição, né? Então, a gente precisa, para andar a economia, para andar, como eu falei, a questão de saúde. Porque vamos lá, né? Como eu falei que está tudo interconectado, vamos lembrar que, uma vez que a criança fica doente, a mãe ou o pai não vão poder trabalhar, porque vão ter que cuidar dessa criança, né? Então, numa dessa, você amplia a desigualdade, você amplia a pobreza, né? Então, está tudo interrelacionado. E, sem dúvida nenhuma, se a gente quiser fazer com que o país seja um país, de fato, onde deveria estar, né? Um país de... Porque a gente é um país de renda média, né? Não é de renda alta, mas é de renda média. Então, se a gente quiser dar o desenvolvimento que a gente precisa, a gente tem que avançar no saneamento, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que é muito claro, nesse tema, qualquer outro tema, para a gente fazer a Agenda 2030 dados ODS, né,
a gente tem que ter todos os setores da sociedade, na verdade, andando junto, né? Então, sociedade civil, com governo, com empresas andando junto, mais do que nunca. Eu gosto sempre de citar, acho que vale a pena a gente citar aqui, que a gente está numa transição de uma economia de acionistas, né, numa economia de shareholders, para uma economia de stakeholders, uma economia que olha a sociedade em geral, vamos colocar dessa maneira, né? E isso, Felipe, não é o Calo, né, que trabalha no Pacto Global da ONU falando, isso é o Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, né? Que já em 73, o manifesto do Fórum Econômico Mundial, ele trazia o olhar para stakeholders, só que só agora em 2020 que ele fala que, olha, tem que trabalhar todo mundo junto, né? Além dele, a gente pode pegar, por exemplo, o Larry Fink, né? Que é o fundador e CEO do maior fundo do mundo, né? Ele tem basicamente 3, 4 PIBs brasileiros sob gestão, né? E o que ele fala é que as empresas que não tiverem o seu propósito alinhado com as é aquela questão, né? Confiança é a coisa mais difícil de ganhar e a mais fácil de perder, né? Isso é uma tristeza. E eu acho uma pena, eu lastimo muito mesmo, porque o Brasil, por uma questão de vocação natural, né? E até por uma questão de legislações que a gente tem trabalhistas e tudo mais, etc, etc, ele deveria ser e pode ser o grande exemplo para o mundo, entendeu? Principalmente para os países em desenvolvimento como os nossos, né? Você pode até questionar, putz, mas será que essa agenda, essa legislação ambiental, essa legislação trabalhista não é um pouco excessiva, etc, etc? Você pode questionar, tá? Está aberto para todo mundo questionar. Mas a questão é que é o seguinte, o jeito que elas são hoje, elas colocam o Brasil num patamar que ele poderia ser exemplo para todos os países, né? E eu quero trazer aqui uma coisa super relevante que você comentou, que olha só, a gente está nessa época agora de recomeço, retomada. O Fórum Econômico Mundial fala The Great Reset, né? Ou seja, o grande recomeço. Muita gente fala em retomada. A ONU traz nessa reconstrução pós-Covid, traz uma metodologia de pós-catástrofe, né? Seja por guerra ou seja por desastre natural, que de fato é, né? A gente vai ter cauda longa em vários países, em várias frentes. E aí acontece, a gente tem hoje já previsto de 10 a 15 trilhões de pacotes econômicos para apoiarem as economias nesse pós-crise, né? Aí uma observação muito relevante nisso que você comentou, que é o seguinte, boa parte desses pacotes, eles estão atrelados a questões de sustentabilidade, tá? Então, a gente tem duas frentes que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma frente que é o seguinte, para esse dinheiro fluir de lá para cá, né? Ou seja, quando eu falo lá, eu posso falar Europa, seja Europa como bloco econômico, ou sejam os países individualmente, ou posso estar falando em Japão, posso estar falando em Coreia, posso estar falando em China, né? O Brasil ele vai ter que responder a questões de sustentabilidade, ou se ele quiser integrar a OCDE, ou se ele quiser que de fato seja ratificado o acordo Mercosul-União Europeia, né? Por essas questões que você bem comentou, questões ambientais, principalmente, a gente já vê alguns países, né, que já votaram contra. Então, Áustria, né, Holanda. E aí o que acontece? E aí não sejamos inocentes, né? Muitos desses países, por óbvio, mais do que por uma preocupação com o meio ambiente, por uma preocupação social, eles fazem isso com protecionismo, né? Só que assim, o que a gente tem que entender como país é, de um lado, esse é o jogo. Esse é o jogo, né? O país ele não tem poder para mudar o jogo, mudar a regra do jogo. Então, se ele quiser jogar, vai ter que seguir a regra, né? E o que eu acho interessante enfim, me assusta é que assim a regra é boa para a gente. A regra é boa para a gente. Como você comentou, o Brasil tem uma agricultura sustentável, né? É líder em agricultura e não só em volume de produção, mas em sustentabilidade na agricultura, né? A gente segue, vamos lá. Eu não estou falando só de legislação brasileira. Quando nossa soja chega na Europa, chega na China, ela tem que seguir a legislação desses países, senão não entra, né? E aí o outro lado, para além da oportunidade que fica o risco, é que agora os países europeus, né, a União Europeia, o bloco, eles já estão sendo protecionistas declaradamente no sentido de barreiras não tarifárias voltadas
a questão ambiental, né? Então, se você não comprovar, você não entra lá, né? E outra coisa, se você teve algum tipo de subsídio aqui, eles vão transformar esse subsídio em taxa lá, né? Então, ou seja, eu acho que a gente está entrando num terreno bem arenoso e perigoso e, de novo, eu acho que a gente tem tudo para ser o campeão nisso aí, né? Só para concluir aqui, se a gente pensa, por exemplo, vamos pensar pegar um produto aqui, tá? Pegar o alumínio brasileiro, tá? O alumínio, como a gente sabe, é a indústria de maior consumo de energia elétrica, né? E o que acontece? Olha só, hoje todo mundo está olhando a questão da pegada carbônica, né? Por conta da mudança climática, etc. E não tem alumínio melhor que o nosso nesse sentido, né? Porque a nossa energia vem de hidrelétrica, vem de fontes renováveis, no geral, né? Então a gente tem muita oportunidade aí, só que a gente está deixando escapar. E a gente viu esse movimento agora muito recente dos investidores falando que não vão colocar dinheiro no Brasil se a gente não tiver um controle no desmatamento, se a gente não tiver uma política positiva para isso. Essa é uma discussão bem importante também, sem dúvida nenhuma, né? O que mais entrava aí, o que tem de entrave, é que, como você bem comentou, né? Tem o que a gente chama de responsabilidade histórica, né? E por conta dessa responsabilidade histórica, já no âmbito do Protocolo de Quioto, a gente tinha responsabilidade comum, porém diferenciada. Ou seja, a responsabilidade de todo mundo, mas ela é diferenciada no sentido de que Brasil, a gente está se desenvolvendo e tem um desenvolvimento industrial faz 70, 80 anos, né? E não chega a 100 anos. Enquanto os países desenvolvidos, eles já têm indústria e que era altamente poluidora há 200, 250 anos, né? Então, isso que a diplomacia brasileira sempre segurou. Falou assim, olha, legal, a gente tem nossa responsabilidade, mas não é igual a de vocês, né? Por isso a gente tem que diferenciar. Então, por isso que havia essa previsão de transferência de tecnologia e recurso dos países envolvidos para os países em desenvolvimento, né? O protocolo de Quioto, falando muito brevemente, ele colapsou por questões óbvias, né? Porque uma que assim, tem sim várias questõezinhas ali no mecanismo, né? Mas para além disso também a gente teve a crise de 2008 e 2009, né? Então a crise veio com tudo, a produção baixou muito, as emissões baixaram muito, então, né? A gente deixou de ter. Agora, como é que está essa discussão? Dentro do protocolo de Paris, né, o Acordo de Paris, isso está previsto, né? A ideia era ter resolvido na última COP em Madrid, esse era um dos grandes focos, não foi resolvido, né? E a discussão ainda continua, tá? Mas o grande entrave é isso que eu falei. Os países envolvidos, eles querem que a gente abra a mão dessa questão da responsabilidade diferenciada, né? E a gente não quer abrir mão. Então, o grande entrave está aí. Mas, olha, para além da questão do mercado de carbono no âmbito das Nações Unidas, o mercado de carbono global, existem muitos mercados de carbono regionais, tá? Então, cada vez mais. E para além da questão do mercado de carbono, a gente tem hoje precificação. Bom, o mercado de carbono é um tipo de precificação de carbono, mas a gente tem taxação de carbono, tá? Cada vez mais. Então, essa é uma realidade que eu acho que em pouco tempo a gente vai ter nos países também. Que sustentabilidade, ela é uma oportunidade que vira compliance. Uhum. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, muita gente ganhou dinheiro com o mercado de carbono quando ele existia. Tá? Aí o que acontece? Essas empresas que não lançaram mão daquilo naquela época, ou seja, além de se adaptarem, elas ganhavam dinheiro com isso, elas vão ter que fazer hoje em dia para se adequar a normas que estão vindo por aí, ou já existem, né, em alguns casos. Então, por isso que, ou pelo amor ou pela dor, as empresas vão ter que se adaptar.